A CPI da Covid promete avançar sobre um novo alvo, as suspeitas de irregularidades sobre a compra da vacina indiana Covaxin. Além disso, os senadores tentam iniciar uma nova frente com a convocação de prefeitos e secretários municipais. Sobre esses temas, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que integra a CPI da Covid. Mais uma vez, bem-vindo, senador. Tudo bem? Bom dia. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade, Tiago, Adriana. Estamos aqui a 50 metros da CCJ, esperando daqui a pouco começar mais uma sessão dessa CPI. Obrigado. Aliás, senador, o que está reservado hoje para essa sessão da CPI? E, claro, a pergunta que é inevitável: de que forma essas denúncias envolvendo essa compra de vacinas, de que forma isso a CPI deve começar a abordar esse assunto, ouvindo pessoas envolvidas? Ótima pergunta, Tiago. A gente está vendo aqui realmente vamos dizer, uma CPI sem plano de trabalho, né, que vai mudando conforme o vento. Você vê que nós tivemos uma mudança de anteontem para ontem com relação aos depoentes. Essa denúncia que chegou, ela já foi levantada pelo comando da CPI. Isso é que é preocupante, como realmente pegamos o governo. Foi assim que disse o presidente Omar Aziz. Essa sanha, essa ansiedade mostra realmente que a CPI ela vem andando em círculos e patinando. E nos causa um pouco de preocupação, porque a gente precisa ter muita lucidez, a gente precisa ter calma para poder confrontar dados, checar, sem precipitação. Mas não é isso, infelizmente, que a gente está vendo aqui. Um deputado federal que tem inúmeros processos, é réu, questão de estelionato, vem com uma informação dessa, que a gente precisa apurar, sim. Toda denúncia tem que ser apurada, eu defendo isso desde o começo da CPI, mas já é feito um alvoroço, uma narrativa, porque essa é a CPI que está marcada para a história como a CPI das narrativas, né? E a gente fica no meio desse fogo cruzado por uma questão de projeto de poder. Isso é que preocupa o país, com tanta necessidade de reformas, de a gente poder concentrar energia para desburocratizar, para colocar esse país para frente, dar a mão para as pessoas que estão sofrendo com o desemprego, com a fome. Mas não, o Sim. projeto eleitoral para 2022 é muito evidente que prevalece aqui nessa casa, mas a gente está tentando levar serenidade. Amanhã vamos ouvir os irmãos Miranda, né, que o governo ontem apresentou em coletiva já dados totalmente diferentes, documentos, inclusive, conflitantes com o que foi apresentado pelo o deputado federal Luiz Miranda, que sabia disso desde março. E por que ele, como parlamentar, que tem direito à tribuna a hora que quer, por que ele não denunciou isso publicamente? Esperou tanto para isso. Então, tem muitas dúvidas nisso tudo que a gente precisa apurar com muita responsabilidade. E é isso que está faltando, infelizmente, nessa CPI. Senador, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Pois não, muito bom dia, senador. Ontem nós conversamos nos Pingos nos Is com o ministro Onyx Lorenzoni, né? E a conclusão que a gente tem é que antes, há uns 15 dias, esse zum estava no Congresso Nacional, né? Todo mundo sabia, havia insinuação, agora não, é na prática, quer dizer, o governo agora pode se defender. Afinal, dados serão colocados na mesa aí na CPI. Agora, não houve o pagamento desta vacina, os preços são os preços que a Covaxin pratica no mercado internacional. O que há de diferente, senador, nesta denúncia e de que o presidente Jair Bolsonaro tem que se defender na CPI? Olha, é importante isso que você está colocando, Zé Maria, esse festival de fake news que está acontecendo, né? De burburinho, de assodamento. Eu acho que essa questão da Covaxin é muito simples. A gente precisa confrontar dados, pegar documentos oficiais que, inclusive, foram vazados, né? Então, existe aí todo um processo, uma infração, né, interna
que a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Tem atores nisso tudo, que a gente poderia até ouvir, o ex-ministro Ricardo Barros, que hoje é deputado federal também. Ontem, o secretário Élcio, né, que teve aqui na CPI, inclusive você que acompanha diariamente sabe, ele tinha já mostrado na CPI todo o mapa, né, da aquisição das vacinas, né, os preços, tudo, e os prazos, o que precisava de aprovação do Congresso. Ele foi muito transparente com relação a isso, né? E ninguém questionou. Então, quer dizer, se tiver que chamar ele de novo, chama. Agora, tudo isso, Zé Maria, me permita dizer para vocês da Jovem Pan, que estão fazendo um trabalho muito independente aqui nessa cobertura da CPI. Tudo isso, eu acredito que é uma cortina de fumaça para não se olhar para a corrupção que eu tenho cobrado desde o início aqui, que é dos estados e municípios, que receberam bilhões de reais de verbas federais. É o que está na boca do povo, é o que as pessoas perguntam nas ruas para parlamentares que andam nas ruas, que andam de avião de carreira. Essa é a pergunta principal. E aí, quando é que vocês vão olhar para o consórcio Nordeste, por exemplo? Eu tive em São Paulo esse final de semana passado e fui à sede, entre aspas, a sede da empresa que vendeu quase 50 milhões de reais em equipamentos de respiradores, nunca entregou, e um detalhe escandaloso, recebeu antecipado o dinheiro. Essa empresa fica num bairro classe média alta aí de São Paulo, que eu fui ao prédio, é um prédio residencial. Nem sequer tem endereço comercial, ou seja, fortíssimos indícios que é uma empresa de fachada. No Nordeste, esse calote, né, esse escândalo é conhecido, a boca miúde, como a gente diz assim, como o calote da maconha, porque essa empresa, o nome dela é Hempcare, ela comercializa produtos à base de maconha. Então, nós precisamos, já que negaram os senadores da CPI por 6 votos a 4, inclusive, tinha senador que nunca tinha aparecido na CPI, até semana passada, né? E ele apareceu só para votar contra, né? Então, negaram o Carlos Gabas. Carlos Gabas, que é o diretor executivo que fez a compra, e eu mostrei que transferiu o dinheiro, ordem bancária, de 47 milhões, uma empresa que só tem 2 notas fiscais em 2 anos. E uma de 48 milhões de reais. Então, isso tudo é muito nebuloso, é um silêncio quando a gente fala nesse assunto dentro da CPI, né? E não se faz nada. Eu já propus ontem chamar, por exemplo, a dona dessa empresa, a Cristina Prestes, e também o chefe da Casa Civil, o ex-chefe da Casa Civil, que foi exonerado na Bahia, né, pelo governador, por causa do escândalo. E quero chamar o governador também, mas o STF já disse, já blindou os governadores, atrapalhando, amarrando o trabalho da nossa casa. Senador. E o curioso, o próprio Senado Federal foi mandado abrir essa CPI pelo STF, e ele mesmo sabota nosso trabalho. Então, fica uma situação muito difícil para trabalhar, mas a gente vai continuar insistindo para que toda a verdade venha à tona e não apenas uma parte da verdade. Senador Girão, agora, na sequência, a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Pois é, eu quero pegar um gancho exatamente do que você mencionava agora. Estava aqui na minha pergunta a lista de absurdos que você mencionou, senador. A inversão de valores está patente, né? Nós temos Omar Aziz, Renan Calheiros e agora esse sujeito, Luiz Miranda, como os bastiões da ética ou da ciência para essa CPI circense. O STF, que manda abrir, blinda os governadores, que era o escopo mais abrangente que o senhor conseguiu colocar. O G7, que eu chamo de gabinete paralelo do lulismo, blinda o Carlos Gabas, o colega de motociata da Dilma, né? O foco vira apenas o governo federal e os senadores lulistas em entrevistas ou em atos falhos querendo prender todo mundo, né? Parece cangaceiro ali. O senhor não acredita, senador, que possa ter um efeito bumerangue essa CPI? A população aqui fora está vendo, por veículos independentes como a Jovem Pan, está vendo esse show de horrores. O senhor não acredita que isso pode ter um efeito bumerangue, um tiro no pé dessa turma que está usando a CPI, que é uma coisa séria, como palanque eleitoral?
Esse efeito bumerangue eu vejo que já está acontecendo, Rodrigo. É real nas ruas aqui do Brasil, né? Porque a CPI virou um instrumento, inclusive, de coação de pessoas, querem pegar o Google, Rodrigo Constantino, as redes sociais, Instagram, para emparedar. Olha que loucura, a liberdade de expressão, o que há de mais sagrado numa democracia. Então, essa CPI virou um instrumento, uma coisa, uma aberração, né? O que está acontecendo aqui, totalmente diferente de uma CPI do Mensalão, por exemplo, de uma CPI do Petrolão, que rastreou a corrupção, que é um valor importante hoje do povo brasileiro, que não tolera mais impunidade. Então, essa CPI faz o inverso. Ela não quer olhar para a corrupção. É uma CPI eminentemente politiqueira. E as pessoas estão percebendo isso porque está muito na cara. E a gente cobra, né, todo dia na CPI. Quem ainda tem estômago para acompanhar, né, a população que ainda acompanha, porque muita gente deixou de acompanhar, porque ela vem derretendo em credibilidade justamente pelas ameaças que os depoentes têm lá, quando não falam o que o relator quer ouvir e o presidente da CPI, agressividade, indução de respostas, blindagem explícita da corrupção nos estados e municípios. Está ficando feio demais tudo isso, né? E o país parado no aspecto de, aqui, o Congresso Nacional, especialmente o Senado Federal, que podia estar vendo reforma administrativa, reforma tributária, privatizações, ele para a energia para uma CPI politiqueira. Isso não é correto. Eu tenho minhas críticas ao governo Bolsonaro, coloco isso publicamente, né? Mas acho que esse grupo oposicionista G7, né, está colocando o Brasil numa via crucis. E eles pensam que estão colocando o Bolsonaro numa via crucis. O Bolsonaro passa, né? Agora, o Brasil fica. E isso não é correto com a nação brasileira. Então, eu sou da posição que a gente deve investigar tudo. Tanto é que assinei para se investigar a quebra de sigilo bancário de governo federal, tem um requerimento para ver aglomeração do presidente da República, falta de uso de máscara, uma série de coisas que eu discordo da postura do presidente. Agora, vamos ser sincero do que está acontecendo aqui. Não é correto isso por política barata, projeto de poder. Projeto de poder. É uma sanha pelo poder e isso não é correto, porque o governo, queiramos ou não, né, gostemos ou não, melhor dizendo, foi eleito democraticamente por 58 milhões de brasileiros, aproximadamente. Então, não aceitaram isso ainda. Esse é o grande problema, não aceitaram isso ainda. E, senador, para a gente encerrar, daqui a pouco, então, começa a sessão da CPI da Covid de hoje, que deve ouvir um epidemiologista, pesquisador de Pelotas e uma mulher que é representante do Movimento Alerta. Eles devem falar sobre mortes que poderiam ter sido evitadas durante a pandemia. O que o senhor sabe sobre esses depoentes? Qual a expectativa para hoje? Olha, muito interessante essa CPI. Ela tem 2 pesos e 2 medidas, né? Coloca hoje mais uma pessoa que é contra o tratamento precoce. E a gente pergunta, e vocês, como bons jornalistas, sabem que isso é um princípio do jornalismo de quem quer buscar a verdade. Tem que ter o contraditório, tem que ter o outro ponto. Hoje colocaram 2 pessoas, com todo respeito ao currículo delas, né? Trabalhamos aqui em perguntas, vou fazer, mas são pessoas que vão falar o que o relator quer ouvir, né? Dentro do que está acontecendo dessa CPI politiqueira. Mas cadê o outro lado? Né? No dia que teve o outro lado, Adriana, olha que loucura o que aconteceu, que foi sexta-feira passada, uma página triste na história dessa CPI. Os senadores foram embora. No dia que se teve 2 cientistas a favor do tratamento precoce, médicos renomados, a CPI foi embora. A maioria dos senadores, o relator, olha que loucura, o relator deu as costas e foi embora. No dia que tinha 2 cientistas contra o tratamento precoce, eles ficaram lá, fizeram pergunta, todo mundo fez, eu fiz, agora eu faço para os 2. Né? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter um senso mínimo de justiça e responsabilidade com o país. Mas essa CPI está muito clara qual é o objetivo dela e o povo não é bobo e está entendendo o que está acontecendo.
Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Mais uma vez, senador, obrigado pela atenção, bom trabalho. Muito obrigado, gratidão mais uma vez e paz e bem para vocês todos e trabalho maravilhoso que vocês têm feito pelo país.